E muita atenção, porque esta semana vai ser extremamente relevante para o Bitcoin, para as criptomoedas. Vamos ter eventos que podem mudar a direção do mercado de uma hora para outra. Vou estar falando disso, vou estar mostrando no que vocês devem prestar atenção. Vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin, vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos, já que o mercado americano já abriu nos futuros em queda nesta noite de domingo. Vou explicar os motivos. Também vou estar atualizando a análise gráfica, análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado que estão dando sinais extremamente importantes. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente, tá? Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Criptográfico no YouTube, ative o sininho para receber as notificações, deixe o like aí embaixo para dar aquela força, deixe seu comentário também aí embaixo. Se você quer receber notícias em primeira mão sobre o mercado de criptomoedas, não deixem de seguir o nosso canal no Telegram, é gratuito, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo, então é só você descer. E se você está em busca de uma corretora sem KYC para você fazer suas operações de trading ou comprar e vender criptomoedas, a Coinex pode ser uma excelente alternativa, pessoal. Essa corretora tem um mercado spot com muitas moedas, tá? Tem milhares de moedas aqui, muitas delas que não estão disponíveis em outras grandes corretoras. Ela tem, pessoal, agora um serviço de inteligência artificial que você pode selecionar uma moeda, por exemplo, e ela te dá insights aí explicando o que está acontecendo, a tendência dessa moeda para a semana, tá? Não é conselho de investimento, mas é algo aí que pode te ajudar a saber o que está acontecendo ali, o que está por trás de algum movimento que a criptomoeda que você está vendo aqui está passando. Ela tem a negociação de pré-tokens, pessoal. Você pode negociar criptomoedas que ainda nem foram listadas, que ainda nem foram lançadas, às vezes, no pré-lançamento, tá? Os usuários, eles podem fazer stakes de ativos pré-cunhados e negociá-los no mercado spot e depois resgatar esses pré-tokens, tá? Isso de um projeto que, às vezes, ainda nem foi lançado. Então, você pode sair à frente de uma listagem de uma criptomoeda e também tem a parte de futures, tá? Você consegue aí operar comprado e vendido apostando na alta ou na queda do Bitcoin, então você consegue ganhar também com a queda, usar a alavancagem se você souber fazer isso, né? Porque é algo sério, tá? E tem aqui, pessoal, a negociação simulada, que é uma conta do simulador da própria Coinex que te permite aprender a usar a plataforma de futures antes de colocar saldo real. Você cria um saldo fictício aqui e a partir daí você já pode ir testando os tipos de ordem que tem aqui, fazendo operações de trading sem arriscar o dinheiro. O link vai estar embaixo também no primeiro comentário desse vídeo. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo neste final de semana. Tivemos mais dias de queda, meus amigos. Na sexta-feira, como vocês sabem, infelizmente nós tivemos a divulgação dos dados de inflação do núcleo do índice de preços PCI de fevereiro, que veio acima da expectativa, e isso fez o mercado americano cair forte na sexta-feira. O Bitcoin chegou a cair ali na sexta-feira em torno de 4%, mas não foi uma queda grande aí comparado ao tamanho do movimento que aconteceu no mercado americano, tá? Nesse final de semana, no sábado, o Bitcoin caiu ali mais 2%. Neste domingo ele caiu aí um pouquinho, né? Fechou praticamente no 0 a 0. E agora de noite, após a abertura do mercado americano, ele está caindo e eu vou explicar o porquê. Esta semana vai ser muito tensa, tá? Mas começando aqui pelos gráficos. Pessoal, vamos analisar aqui o gráfico do Bitcoin. Então vamos começar aqui com uma análise top-down, né? Ou seja, de tempos gráficos maiores para tempos gráficos menores, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico semanal, que nos dá uma visão do que pode acontecer aí nos próximos dias, semanas ou meses, mais semanas e meses do que dias, a gente tem aí a tendência de alta. Então, para os próximos meses, apesar da queda dos últimos dias, a gente ainda tem aquele cenário da bandeira de alta rompida para cima, que foi rompida lá em outubro, e o alvo está na região dos 120 mil dólares. Mas, atenção, porque essa bandeira de alta, ela começou a se formar em março de 2024 e só foi concluída lá em em outubro, na verdade, de 2024. Então, levou meses para formar. Se levou meses para formar, isso quer dizer que pode levar também meses para esse alvo dessa bandeira de alta ser atingido, tá? E enquanto o Bitcoin estiver aqui acima dos 70, vou colocar aqui uma região, tá? Entre 74 e 72 mil dólares, a gente pode considerar que a tendência permanece de alta, pois esse é o ponto de suporte mais forte que a gente tem para o Bitcoin aí nas próximas semanas, tá? Então, a região dos 74 mil dólares, ela pode ser um suporte forte. Quando o Bitcoin bater aqui,
pode ser que a gente tenha pelo menos um repique de alta ou talvez até uma reversão, já que nas últimas vezes em que o Bitcoin bateu em níveis importantes da retração de Fibonacci, como foi o caso aqui, por exemplo, né, aquele dia em que ele bateu, vou colocar aqui, calma, que eu tô me embolando aqui com o gráfico, tá? Quando ele bateu ali nos 80 mil dólares a primeira vez, né, nos 87 mil dólares, ele subiu, tá? Quando ele bateu ali nos 80 mil dólares, 50% da retração de Fibonacci, o nível mais forte, as duas vezes ele subiu, tá? E agora a gente pode ver a região ali dos 73 mil dólares ser o próximo suporte. Por enquanto ele está se segurando aqui, tá? Então a tendência principal, a tendência para as próximas semanas e meses continua sendo de alta, mas para os próximos dias, quando a gente vai aqui no gráfico diário, a gente vê que a situação não está legal, tá? A gente vê que inclusive temos um topo duplo rompido para baixo aí nas últimas semanas, com alvo lá na região de aproximadamente entre 74 e 72 mil dólares. Eu falo entre, pessoal, porque alvos não são pontos exatos, tá? A gente tem aí uma margem de movimentação do mercado. Criptomoedas são muito voláteis, então elas podem ir um pouco acima, um pouco abaixo, tá? Mas se a gente fizer aqui uma projeção aqui desse topo duplo que foi rompido para baixo nas últimas semanas, a gente vê que o alvo está na região ali de 73, 74 mil dólares, então a gente pode ver o Bitcoin caindo para aquela região nos próximos dias, talvez semanas, não dá para saber o dia exato, mas a gente vê que a tendência nos tempos gráficos maiores, nos tempos gráficos menores ali segue de queda, né? Aqui nos tempos gráficos menores, pessoal, gráfico de uma hora, na minha visão, o Bitcoin rompeu para baixo aí uma cunha ascendente, um padrão que normalmente indica continuação de uma tendência de baixa, tá? Então estou vendo aqui no gráfico de uma hora uma cunha ascendente para a gente saber até onde ela pode jogar o mercado nas próximas horas aí. A gente precisa fazer a projeção do padrão para baixo. A gente pega da parte de cima até a base dela, tá? E aí a gente projeta a partir do ponto de rompimento. Então a gente tem o alvo que está na região ali dos 72.400 dólares, que coincide com aquela região entre 74 e 72 mil dólares. Então, infelizmente, pessoal, no gráfico do Bitcoin não temos sinais claros de alta agora. O que a gente tem para as próximas horas e talvez dias são sinais de queda, indicando que o Bitcoin pode ir abaixo dos 80 mil dólares. E a situação não está nada legal quando a gente olha para o mercado americano, que querendo ou não, gostem ou não, é o que tem guiado os movimentos do Bitcoin desde 2020. E, meus amigos, SP500 já abriu mal essa noite, tá? A gente tem aqui mercados futuros aí de SP500 funcionando antes mesmo do pregão spot, que começa amanhã às 10 horas da manhã, mas infelizmente, nesses futuros a coisa já não está legal, tá? O SP500 fechou a sexta-feira com uma queda forte após o dado de inflação do núcleo do índice de preços PCI vir acima do esperado, dado da inflação de Michigan também, a expectativa de inflação de Michigan também acima do esperado. A gente viu dados ali de confiança do consumidor da Universidade de Michigan muito abaixo do esperado, ao mesmo tempo que vimos dados de crescimento da renda acima do esperado. Isso sinaliza que a gente teve ali a renda do americano crescendo, mas o consumidor não está confiante. Eles estão com medo da guerra comercial que o Donald Trump está promovendo, e isso tem provocado muito barulho no mercado, tá? Se a gente olhar, pessoal, esta semana vai ser extremamente relevante. A gente vai ter um evento relacionado à guerra comercial. Inclusive, neste domingo saiu uma notícia aqui de que Donald Trump ia ameaçar impor até 50% de tarifas sobre o petróleo russo se Putin não chegar a um acordo sobre a Ucrânia, né? E ele também ameaçou aí bombardear, impor novas tarifas ao Irã se o país não chegar a um acordo sobre o programa de energia nuclear que eles têm, tá? Isso aí, pessoal, deixou o mercado meio assustado, né? O mercado não gostou, tá? Essa questão de tarifa sobre a Rússia, pessoal, eu não sei, tá? Eu acho que os Estados Unidos não compram petróleo da Rússia, né? Eu acho que a Rússia vende petróleo para a China. Se eles fossem fazer alguma coisa aí para prejudicar a Rússia, o que eles poderiam é ameaçar os países aí que compram petróleo da Rússia com tarifas, tá? Isso aí poderia aí causar algum efeito sobre a Rússia. Agora, eu acho que tarifas sobre a Rússia em si não vai fazer muito efeito, porque a Rússia já não tem comércio com os Estados Unidos desde que o conflito na Ucrânia começou, tá? Mas fato é que toda vez que o Trump vem falar em novas tarifas, o mercado acha ruim. Afinal, isso pode acabar pressionando a inflação que a gente viu na sexta-feira, que já está aí dando sinais de aquecimento novamente, tá? E de eventos importantes, pessoal, para esta semana. Amanhã, segunda-feira, a gente não tem nenhum evento relevante aparecendo aqui dos mais importantes do calendário macroeconômico, tá? Terça-feira, meus amigos, muita atenção, porque a gente vai
ter aí PMI industrial e PMI industrial medidos pelo ISM e também oferta de empregos JOLTS de fevereiro. A gente vai descobrir se foram criadas mais vagas ofertas de emprego em fevereiro ou não. Isso pode dar uma dica se a economia está indo para uma recessão. Os dois dados mais importantes da terça-feira vão ser às 11 horas da manhã, tá? Então olho na terça-feira. E quarta-feira, meus amigos, a gente tem apenas um evento aqui no calendário macroeconômico, que no caso é a variação de empregos privados, ADP, de março, um dado importante, que é a variação ali, a variação de empregos medidos pelo ADP, que é uma empresa que presta serviços aí de folhas de pagamentos, tá? Não é o dado mais importante de mercado de trabalho, mas ele tem uma relevância muito grande, porque os investidores olham ele para tentar estimar como vai vir o payroll na sexta-feira. Mas o mais importante da quarta-feira, dia 2 de abril, é que a gente vai ter o início da validade das tarifas que Donald Trump prometeu impor, tá? Eu tenho minhas dúvidas aí se vai começar a valer mesmo, pessoal, porque o Trump, cada hora ele fala uma coisa, tá? Quando ele assumiu ali, lá no dia 20 de janeiro, ele já começou a falar em tarifas. A expectativa é que essas tarifas começassem a valer no início de fevereiro. Ele foi lá e adiou as tarifas para início de março. Quando chegou no início de março, ele adiou as tarifas sobre México e Canadá e as tarifas recíprocas sobre todos os países do mundo para o início de abril, e agora adiou para quarta-feira, dia 2 de abril, tá? Então, na quarta-feira, meus amigos, a gente vai saber se o Trump vai ou não impor essas tarifas. Inclusive, eu tenho o viés de que uma das coisas que está fazendo os mercados futuros americanos caírem nesta noite, criptomoedas, não é o dado de inflação da semana passada, e sim a expectativa de que as tarifas vão começar a valer na próxima quarta-feira, tá? Na última semana, Donald Trump impôs tarifas sobre automóveis, ele falou em impor tarifas sobre o setor farmacêutico, tá? As tarifas sobre automóveis, pessoal, são sobre todos os países do mundo, 25% de tarifa. Isso aí prejudicou muito as bolsas do Japão, né? O Japão exporta muitos carros para os Estados Unidos, a Alemanha também exporta, tá? Então isso aí já deixou o mercado um pouco preocupado, né, com a possibilidade de inflação dos Estados Unidos. Ele também falou em impor impostos sobre remédios, tá? 25% de tarifas. Isso aí eu acho horrível, né? Isso aí gera inflação, porque a pessoa que precisa comprar remédio, ela vai ter que pagar mais caro, tá? Ela não tem uma alternativa, nem sempre você tem uma alternativa. Inclusive, um dos erros que eu estou vendo nesta guerra comercial do Trump é que ele está taxando alguns produtos que nem mesmo são fabricados nos Estados Unidos. Aí a pessoa pode falar, mas é para forçar a ter a fabricação. Só que não é tão rápido, tá, pessoal? Às vezes nem tem a infraestrutura, então às vezes nem vai ser tão rápido. Então as pessoas vão ter que pagar mais caro, tá? Além das tarifas sobre o aço, as tarifas aí que podem entrar em validade contra o Canadá e México, que são dois grandes parceiros comerciais dos Estados Unidos, tá? Então, o mercado está ansioso. Será que ele vai fazer o que ele sempre faz? Quer falar que vai fazer uma coisa e fazer outra? Né? Será que ele vai adiar de novo? Eu não sei, viu, pessoal, mas eu acho que se chegar lá na quarta-feira o Trump adiar essas tarifas para maio, o mercado pode dar um pulo e subir bastante. Mas vamos ver aí o que o Trump vai fazer, né? Porque não dá para ele ficar brincando com tarifas, pessoal. Ficar falando, vou colocar tarifa. Aí chega no dia, vou adiar para o mês que vem. Não dá, né? Quinta-feira, pessoal, a gente vai ter pedido iniciais de seguro-desemprego às 9h30 da manhã. E o mais importante, pessoal, PMI de serviços medido pelo ISM às 11 horas da manhã. Esse é o dado mais importante da quinta-feira. Isso porque o setor de serviços é 70% do PIB dos Estados Unidos. Então, se você quer ter uma visão do que aconteceu no mês de março, em termos de desaceleração ou não da economia americana, a gente tem que olhar o PMI do setor de serviços, porque é o setor mais relevante da economia. Sexta-feira é o dia mais importante em termos de dados macroeconômicos, porque a gente vai ter a divulgação do famoso payroll às 9h30 da manhã, com o ganho médio por hora trabalhada, a taxa de desemprego, e ao meio-dia e 25 a gente vai ter discurso do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. O mercado vai estar ansioso para ver o que ele vai falar. Primeiro porque na última sexta-feira a gente teve um dado de inflação do PCI acima da expectativa. Isso fez com que o mercado começasse a se questionar. Será que a gente vai mesmo ter cortes de juros neste ano de 2025? Na semana passada também, na quarta-feira, a gente teve o Khashoggi, presidente do Fed de Minneapolis, falando que só vê corte de juros nos Estados Unidos daqui a 1 ou 2 anos. Né? Ou seja, o mercado está esperando 2 cortes de juros neste ano e ele disse que não acredita nem em corte
corte de juros nesse ano. O mercado vai estar ansioso para saber o que o Jerome Powell vai falar disso, qual a opinião dele. Então vai estar todo mundo atento no que ele vai estar falando. Se ele tiver um tom dovish, né, ou seja, um tom aí falando, não, vamos cortar os juros mesmo, o mercado pode até se alegrar. Mas se ele chegar lá e falar, olha, realmente a gente está vendo a inflação acelerando, o mercado de trabalho está forte, a nossa preocupação agora é a inflação, como o Khashayari falou na última quarta-feira, aí, meus amigos, se preparem porque a coisa pode ficar feia, tá? Em termos de análise de sentimento, pessoal, a situação também não tá das mais legais, tá? Porque, principalmente, a gente tem aqui o long short ratio subindo nesse final de semana, ele está acima de 2, ou seja, temos mais de 2 pessoas apostando que o Bitcoin vai subir para cada pessoa que aposta que ele vai cair. Geralmente, quando a maioria aposta na alta, o mercado tende a fazer o contrário, ou seja, queda, tá? Então a gente tem que tomar aí um certo cuidado com isso que está aparecendo aqui no long short ratio, tá? A gente está vendo ele subir aí ao longo desse domingo, o que é um sinal preocupante. A única coisa aí que está salvando é que o Open Interest está caindo, ou seja, o pessoal não está abrindo novas posições, não está havendo uma abertura relevante de novas posições neste domingo, tá? Mas o funding rate está positivo e por enquanto ele estaria mais indicando queda do que alta aqui, tá? Então, cuidado com isso. A gente também não pode deixar de olhar, pessoal, para o Liquidation Rate Map da HighBlock, mas, sinceramente, a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Porque ele está mostrando aqui muita liquidez acumulada na região dos $88.600. Só que tem um probleminha, meus queridos. Essa região aqui, acima dos $88.600, é uma região em que a liquidez começou a se formar quando o Bitcoin estava na região dos 87.800, tá? E ele já caiu aí para perto dos 81 hoje. Ou seja, essa liquidez acima era de pessoas que estavam apostando alavancadas que o mercado iria cair. E elas acertaram ali aquele dado de inflação da última sexta-feira que veio acima, tá? E ele veio acima, foi ruim, o mercado caiu. Isso significa que essas pessoas estão no lucro. Então, quem opera alavancado, muito alavancado para estar com a liquidação tão perto, não fica segurando posições aí, esperando lucros extraordinários, tá? Qualquer movimento aí pequeno de queda, essas pessoas alavancadas já têm um lucro muito bom e já podem fechar a posição. Então, talvez a gente não tenha toda essa liquidez que a gente vê acima, talvez isso seja uma miragem e tem pontos de liquidez se formando abaixo, tá? Ali na região dos 79 mil, 78 já tem uma pool de liquidez ali. E abaixo, pessoal, a região dos 70 mil também está acumulando muita liquidez. A gente tem que prestar muita atenção nisso, porque quanto mais o mercado cair, mais esse pessoal que está aqui com esses pontos de liquidação abaixo vai ficando preso, tá? E aí o mercado tende a cair mais ainda para buscar a liquidação deles, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu tô achando aqui que o viés está mais baixista do que altista aqui, vendo esses indicadores de sentimento, apesar de estar aparecendo essa liquidez acima, tá? A gente não pode deixar de falar também, pessoal, da situação das principais altcoins, que sinceramente eu acho que está muito ruim, tá? Hoje, pessoal, eu até postei aí, fiz um post no Instagram e aqui na área de comunidades do YouTube, que gerou um pouco de polêmica, né? Algumas pessoas não gostaram, acharam que eu estou fazendo aí piada com uma coisa séria, mas eu confesso que eu também estou numa situação difícil aqui, pessoal. Eu comprei bastante altcoins aí, tá? No início desse ano, final do ano passado, achando que a gente ia ter uma alt-season, mas eu fiquei preso. O que eu vou fazer? Eu não vou vender, porque eu sei que se eu vender eu vou estar garantindo o meu prejuízo, tá? Então, eu já sabia que ali apostando eu teria esse risco, mas em termos aqui, pessoal, de altcoins, aquele cenário que eu falei para ficar atento, que poderia ser muito ruim para as altcoins, parece estar próximo de se concretizar. A gente vê que a dominância do Bitcoin parece estar formando aqui um triângulo ascendente, que é um padrão que normalmente indica alta. Para quem não sabe a dominância do Bitcoin, esse gráfico aqui ele mostra quantos por cento do market cap das criptomoedas é composto pelo Bitcoin. Tá? E agora está em 62%, 62,14%. Tá? E como eu disse nos últimos dias, pessoal, não podemos ver a dominância do Bitcoin rompendo ali os 6,3%, porque se isso acontecer, ela vai estar formando ali esse triângulo ascendente e o alvo seria ali na região de aproximadamente 66%, tá? E pode parecer pouco, pessoal, mas 1% de variação na dominância do Bitcoin tem efeitos aí nas altcoins de mais de 10%, tá? Então é uma coisa para a gente tomar aí um certo cuidado, porque se isso acontecer, a gente pode ter uma queda terrível aí para as altcoins, tá? E indo aí, pessoal, para as altcoins, a situação da Ethereum não tá legal, né? No último vídeo que eu fiz, que no caso ali foi a live ontem, no sábado, lá no canal da Educação Real, eu comentei, pessoal, que a Ethereum, nos tempos gráficos menores, rompeu para baixo ali, uma bandeira de baixa com alvo nos 1.660, tá? Então a Ethereum está indo buscar os 1.660
E nos tempos gráficos maiores, né, se a gente for ali para um gráfico semanal, a situação é pior ainda, tá? Porque a Ethereum rompeu para baixo um gigantesco topo duplo com alvo nos $1.100, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de olhar é a Solana, meus amigos. Gráfico da Solana também não tá legal. Solana parece ter rompido para baixo aí nos últimos dias, uma bandeira de baixa com alvo na região dos $100. Então, Solana pode testar os $100 aí nos próximos dias, tá? É lógico, pessoal, tudo vai depender do que o Trump vai fazer. Se chegar ali na quarta-feira e o Trump falar que não vai mais ter tarifa, que ele vai adiar isso pro ano que vem, sei lá, para daqui a um mês, o mercado pode subir, talvez até descaracterize esses padrões. A gente está dependendo aí muito do Trump, mas os gráficos estão apontando um fluxo aí com uma tendência de queda, de venda, tá? Cardano rompeu para baixo ali um topo duplo com alvo lá nos 55 centavos de dólares. BNB parecia estar formando ali um triângulo ascendente, mas não confirmou o padrão. E agora, infelizmente, a BNB ela formou ali, ela rompeu, na minha visão, um topo duplo. Tá? Um padrão que normalmente indica a reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui o desenho no gráfico de uma hora, a gente consegue ver, né, um topo duplo. Se a gente projetar para baixo aqui esse topo duplo, pessoal, a gente vê alvo ali na região dos $566. Infelizmente para BNB, tá? XRP, meus amigos, já bateu mais do que o alvo ali daquele topo duplo que ela formou nos últimos dias, tá? E aqui nos tempos gráficos menores, a XRP parece estar formando aí um triângulo descendente, mas ainda não confirmado, tá? Se a XRP romper a região ali dos $2, ela vai formar um triângulo descendente. Então, atenção, ela ainda não rompeu, tá? Se ela romper, o alvo vai ser ali na região de aproximadamente $1,90, tá? Dogecoin, meus amigos, gráfico da Dogecoin aí voltou para a região de suporte, tá? Nos últimos dias. E, meus amigos, infelizmente eu não estou conseguindo ver muita coisa boa aqui no gráfico da Dogecoin não, viu? O que eu estou vendo aqui nas últimas horas, aí vou colocar aqui no gráfico de 4 horas para ficar aí mais fácil de mostrar para vocês, tá? É a Dogecoin andando de lado, mas algumas formas, aí, dependendo de como você desenhar aqui, você pode ver aí uma bandeira de baixa tendo sido rompida para baixo, tá? Então, se a gente fizer uma projeção aqui no gráfico de 4 horas, a gente vê alvo aí para a Dogecoin lá na região de aproximadamente 12 centavos de dólares. Tá? Então a situação da Dogecoin não tá legal. A Tron tá conseguindo subir aí hoje, né? Mesmo com tudo caindo. A Tron sempre é do contra, tá? No dia que tá tudo subindo, ela cai. No dia que tá tudo caindo, ela sobe. Mas fato é, pessoal, acredito que isso aqui tem a ver um pouco com a rede da Tron, tá? Quando tá tudo caindo, as pessoas trocam muitas vezes o Bitcoin por USDT, então você acaba tendo mais movimentações na rede da Tron ali por USDT, isso pode gerar mais aí demanda por Tron, tá? Porque muitas vezes quando você vai enviar para uma carteira, por exemplo, você precisa ter tokens Tron ali como gas na carteira, e isso aí acaba gerando uma certa demanda para o token Tron. Eu acredito que possa ser alguma coisa assim, tá? Coisa da minha cabeça, tá? Mas é porque eu sempre observo que a Tron sobe na maioria das vezes no dia em que está tudo caindo, né? Então, no dia que está tudo subindo, ela cai muitas vezes, tá? Então, eu acho que, não sei, tá? Eu acho que tem alguma relação assim. Tom, pessoal, o token Tom do Telegram, não consigo ver padrões, tá? Ele estava subindo aí nos últimos dias, mas difícil ele continuar mantendo essa alta com essa situação do mercado. Avax já bateu o alvo daquele ombro, cabeça-ombro que a gente tinha desenhado. Tá? A situação da Avax, pessoal, tá meio difícil aí, tá? Quando a gente olha aqui nos tempos gráficos maiores, a impressão que dá é que ela tá quase ali caminhando para formar aquele topo duplo. Se a Avax romper para baixo a região dos $17, ela vai formar um topo duplo com alvo lá nos $6, tá? AVE, meus amigos, situação da AVE também não tá nada legal, meus amigos. Ela está em tendência de baixa e se ela romper para baixo, essa região aqui de aproximadamente $62, né, que é uma região aí que vem sendo suporte aí, ela vai formar um pivô de baixa com alvo lá na região de aproximadamente $133, tá? Então, olho aí na Avax. Pendle, meus amigos, Pendle aí subiu nos últimos dias, mas agora ela reverteu para uma tendência de baixa aqui no gráfico de uma hora. Nos tempos gráficos menores, ela parece estar formando um triângulo descendente que ela vai confirmar se ela romper para baixo aqui a região aqui de aproximadamente $2,46. Se isso acontecer, o alvo aí para Pendle vai ser lá na região de aproximadamente $2,27, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Sui, tá? Sui nos últimos dias deu uma subida, mas não conseguiu sustentar a alta, viu, pessoal? Ela bateu o alvo daquele fundo duplo ali que a gente alertou no último vídeo, mas
ela só bateu o alvo e não sustentou, né? Infelizmente a Sui aí tá numa situação difícil, tá? E a tendência principal dela ainda, desde janeiro, continua sendo de baixa, infelizmente. Tá? Ela reverteu para uma baixa e não conseguiu mudar isso. NIR, pessoal, subindo hoje, né? Contra tudo e contra todos, mas a situação da NIR não tá legal. Ela rompeu para baixo nas últimas semanas. O topo duplo com alvo lá na região de 95 centavos de dólares, tá? Uma moeda, pessoal, que a gente tem que tomar cuidado aí nos próximos dias é a ENA, tá? Apesar aí dela estar subindo hoje um pouco, né, mas ela está se mantendo, a situação da ENA não está legal. Nos próximos dias vai haver um desbloqueio de tokens ENA, tá? Então fiquem de olho nisso, porque o gráfico da ENA não pode romper aquela região ali dos 35 centavos de dólar, senão vai estar perdendo um suporte, tá? Outra moeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, OP, tá? Hoje ocorreu, não sei se é hoje ou nos próximos dias, a gente vai ter um desbloqueio de tokens OP e, na minha visão, o gráfico aqui da OP rompeu para baixo uma bandeira de baixa com alvo lá na região dos 60 centavos de dólares, agora ele está a 75. Se for, pode dar uma oportunidade legal aí de trading, tá? Vamos ver aí como o mercado vai se comportar. Eu acho interessante a gente ver aí o que vai acontecer na próxima quarta-feira. Acredito que a gente pode ter o mercado talvez em queda até a próxima quarta-feira, já que o mercado ele tende a precificar antecipadamente os eventos aí que vem, como é o caso dessas tarifas que são muito ruins para o mundo inteiro e para as criptomoedas também, que vão ser impostas aí nesta próxima semana. No mais, pessoal, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de domingo e uma excelente semana. Até mais. Tchau, tchau.